tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso.
como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Na próxima semana, primeira semana de outubro, do dia 5 ao dia 9, de segunda a sexta, nós teremos uma intensa vigília de oração. Serão 3 momentos, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ou seja, 15 momentos de intercessão, de oração, de clamor. 15 horas de oração. 3 horas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós estaremos juntos clamando pela família, por você, pelo Brasil, orando, juntos, unidos. Eu quero convidar você a estar conosco. Começaremos na segunda-feira, dia 5 às 6 da manhã. Será transmitida pelo YouTube, no canal de Missões Nacionais, no YouTube, também pelo Facebook. Teremos uma sala de oração com pastores, missionários, missionárias, clamando por você e a sua família. Quero convidar você a estar conosco, juntos, buscando a face do Senhor, orando neste tempo de tantos desafios. Nós oramos porque confiamos num Deus todo-poderoso que é fiel e responde às nossas orações. Próxima semana, segunda a sexta, dia 5 até o dia 9, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. 1 hora de oração nesses 3 momentos do dia. Será uma grande vigília de oração. Estamos juntos e vamos avançar em oração, porque Ele me amou. A graça e a paz, prezado irmão, prezada irmã. Quero agora te convidar para a meditação na palavra do Senhor, desta vez baseada no Salmo 112, que nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece, a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se conraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Deus amado, abençoa a meditação da tua palavra aos nossos corações, para nossa edificação na tua palavra e cumprimento dos teus propósitos nas nossas vidas. Abençoa-nos. Em nome de Jesus, esperança nossa.
Amém. Quero propor uma breve reflexão baseado nesse salmo sobre o temor do Senhor, que é justamente o que encabeça, né? Começa esse salmo, o versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E eu quero recortar esse vasto tema das Escrituras, né? O temor do Senhor, e falar especificamente sobre duas partes, né? As características daquele que realmente teme ao Senhor, e falar também dos benefícios ou das bênçãos que a pessoa que teme a Deus pode contar conforme esse Salmo de número 112. Mas antes eu quero, a título de introdução, ressaltar pelo menos 2 pontos que são importantes, a meu ver, para o estudo desse Salmo. Não só deste, mas de todos os Salmos, né? A primeira observação é que em mais esse Salmo há um contraste entre o justo e o injusto, né? Ou o justo e o perverso, como está aí no versículo 10. O primeiro versículo apresenta aquele que teme ao Senhor, né? E o último verso, número 10, fala do perverso que se consome, né, de ira ao ver aquele que teme a Deus indo bem. Então, isso acontece muito nos Salmos, esse contraste para mostrar as diferenças entre aquele que teme a Deus, o que não teme, e está falando de um temor dentro de um contexto, e é sobre isso agora a segunda observação. Então, a primeira é essa observação de que em mais esse salmo é mostrado esse contraste, sendo que ressalta-se mais as características do justo, daquele que teme ao Senhor, né? E a segunda observação, então, que é importante a gente contextualizar sempre, não só este salmo, mas todo o Velho Testamento, portanto, todos os 150 salmos, quando você está lendo, estudando, ter em mente para contextualizar e saber alguma coisa, pelo menos básica, que se trata de textos relacionados à antiga aliança. E dentro dessa visão da antiga aliança, há certas afirmações, certos pensamentos, certas práticas, certas expectativas que muitas delas mudam com o entrar da nova aliança, né? Jesus veio e com ele veio a nova aliança. E ele estabeleceu isso e colocou a celebração da ceia do Senhor como marco dessa nova aliança. E nessa nova aliança, algumas coisas mudam em relação à ética, em relação aos relacionamentos, em relação a uma série de práticas e concepções materiais, né? Vamos citar alguns exemplos, né? Aqui no Salmo 112, como em todos os outros salmos, aparece muito a figura do justo, ou daquele que teme ao Senhor. Então esse justo, esse que teme ao Senhor no Antigo Testamento, tem essa conotação de uma pessoa do povo de Israel que não servia a outros deuses, mas servia sim ao Senhor, Deus de Israel, né? O justo nesse sentido de uma pessoa que procura ter uma vida decente, obedecer a Deus e, portanto, era justo nesse sentido. Já no Novo Testamento, com a Nova Aliança, esse assunto é mais especificado e nós ganhamos muito com as cartas paulinas, por exemplo, a explicação de que em Cristo nós somos justificados e que posicionalmente todo aquele que tem Jesus é justo, porque foi justificado por ele. Não que seja uma pessoa perfeita na prática, mas começa a ter
essas mudanças que a gente precisa se situar bem para poder entender bem mais esse texto da palavra de Deus. Nesse salmo mesmo, no verso 2, fala aí que a descendência será poderosa na terra, será abençoada. Fala de prosperidade no verso 3, prosperidade e riqueza mesmo, coisas materiais, da família, daquele que é justo, no conceito aí do salmo. E essa promessa de vinculado às coisas materiais, a um território, a um povo, a uma cultura, e as coisas terrenas, e isso sim é uma característica da aliança de Deus para com um povo, que é o povo de Israel. Para o seu povo, a igreja, da qual nós fazemos parte hoje, as promessas do Senhor continuam, mas sendo outras promessas, né? A riqueza interior, a riqueza espiritual, não mais uma promessa de territórios, de riquezas materiais, de ser cabeça e dominar a cada nação e ser governante de cada nação. Essas promessas se efetivavam, Deus prometeu e se cumpriu muitas vezes com um povo de Israel. A prosperidade do crente, aquele que é a igreja hoje, é um conceito da nova aliança diferente. Então a gente precisa observar isso. Também você pode observar no versículo 5 que esse homem justo é aquele que se compadece e empresta, né? Ora, irmãos, hoje nós sabemos que o empréstimo bancário é a forma que você faz sem constranger ninguém, sem colocar em risco as finanças das outras pessoas, e que essa questão de emprestar hoje, como é diferente, né? Então são esses detalhes que é importante sempre, não só nesse salmo, como eu disse, mas em todos eles, quando a gente está estudando, perceber que há uma contextualização que precisa ser feita. Mas ainda encerrando essa explicação, no versículo 8 fala que ele vai ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, né? E em outros textos há inclusive uma espécie de expectativa e em precauções, né? O salmista declarando, pedindo pela derrota do adversário, pedindo pela destruição dos seus adversários. Então, esse é um contexto de um mundo da época de guerras em que só se conhecia essa linguagem. O mais forte sobrevive, então tem que matar os adversários e você fica vivo. Agora, Jesus, na nova aliança, ele traz uma outra visão sobre quem são os adversários e o que a gente, como servo de Jesus, deve ter em mente sobre os adversários. Por exemplo, em Mateus 5,44, Jesus quebra esse paradigma da gente querer o mal dos adversários e diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então, são essas observações a título de introdução, como eu disse, para a gente compreender e não querer aplicar todos os detalhes, né, as coisas aqui desse salmo no nosso dia a dia hoje, para que sejamos honestos na interpretação e na aplicação da palavra de Deus. Claro que esse salmo tem muita coisa para nós hoje, e eu quero começar então falando um pouquinho sobre as responsabilidades dos justos, que é uma bênção ser justificado em Jesus, e apesar de não sermos perfeitos, porque ainda estamos sujeitos a falhas, mas nós somos justificados, somos justos. Aquele que tem Jesus é justo nesse sentido e teme a Deus. Em primeiro lugar, aquele que teme a Deus, diz esse salmo, que ele tende a ter muita alegria em conhecer os preceitos, os mandamentos de Deus, né? Diz aqui no Salmo 112:1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Tem grande alegria de
conhecer os preceitos do Senhor, né? Quem não é servo do Senhor não se interessa pelos preceitos, pelos mandamentos, pelas promessas, enfim, não se interessa pela Bíblia, né? Porque é aqui que nós temos os mandamentos do Senhor. Então, é de esperar-se que uma pessoa que teme a Deus, em primeiro lugar, isso é uma característica, né? Que ele deseje conhecer a Bíblia, ouvindo nas reuniões presenciais ou não, né? Lendo, estudando. Lógico que cada um tem a sua capacidade de leitura e de estudo, e é conforme essa capacidade que Deus certamente há de esperar que cada um conheça mais, estude mais, leia mais. Tem uns que leem menos, mas faz o seu melhor, os que podem ler mais e às vezes não leem, não porque não podem, mas porque não querem. A característica de um justo é uma coisa básica, ele deseja se aprofundar no conhecimento do seu Senhor, como diz aqui, né? Tem alegria nos seus mandamentos. Não só nesse salmo, mas em outros tantos, isso é ressaltado, né? O Salmo 119, todo ele é dedicado a isso, né? A questão dos preceitos, dos mandamentos, e aquele que teme a Deus gosta de conhecer, de se aprofundar, de crescer no conhecimento de Deus, dos seus mandamentos. Outra característica, uma segunda, é que aquele que teme a Deus tem o desejo sincero de obedecer aos mandamentos de Deus, não só conhecer, mas obedecer aos mandamentos. O próprio Senhor Jesus deu essa indicação de que amá-lo é obedecê-lo. Lá em Mateus, desculpa, em João 15,14, nos fala Jesus: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Palavra do Senhor Jesus para nós, seus discípulos, né? Que nós não podemos ser incoerentes, dizer que amamos a Deus, que somos servos do Senhor, que somos justificados pelo Senhor, tementes ao Senhor e não obedecemos, né? Então a questão não é só ter interesse por conhecer as coisas de Deus, os seus ensinamentos, mas também o interesse por colocar em prática. Deus mostrou já que está errado mentir, então eu não vou mentir. Deus me mostrou que eu tenho que falar a verdade, então eu vou falar a verdade. Eu amo os mandamentos do Senhor, eu amo as promessas do Senhor. O que Deus fala para mim é ponto final. Então, se eu amo a Deus, eu amo os seus mandamentos e quero praticá-los à medida que eu tomo conhecimento. Uma vez que eu sei o que é o certo, eu vou fazer o que é certo. Uma vez que eu sei o que é errado, no meu dia a dia, eu vou evitar de fazer o que é errado. Uma terceira característica daquele que teme a Deus é que ele tende a ser uma pessoa mais humana, uma pessoa mais ética, mais altruísta e menos egoísta, né? Essa questão se resume no seguinte, irmão: para ser um bom cristão, primeiro eu preciso ser um bom ser humano. Tiago aborda muito isso, da prática da vida cristã, que é incoerente dizer que é do Senhor e não segui-lo e não viver essa ética cristã que as Escrituras nos ensinam, que tem a ver com o cuidado do outro, tem a ver com abençoar o outro, como fala aqui repetidas vezes, né, que esse que é o justo, ele se compadece, ele é benigno, misericordioso, né, no versículo 4, esse homem que, enfim, cuida, se preocupa com o bem-estar do outro, né? E, em resumo, versículos 4 e 5 nos mostram isso, que aquele que teme ao Senhor vai ter como característica que ele é uma bênção. Eu preciso ser uma bênção para você, para as pessoas ao meu redor. Deve ser uma meta
para que eu seja uma testemunha fiel de Jesus, eu sempre estar abençoando, eu ser bênção, e não só ficar querendo ser abençoado, né? Inclusive me vem à mente aquela palavra do Senhor a Abraão, né? Sê tu uma bênção, seja você uma bênção. E isso faz parte desde o Antigo Testamento e continuará até a volta do Senhor Jesus. O nosso testemunho maior para Deus, nosso bom testemunho para Cristo é ser bênção, para que isso atraia a todos para servir ao mesmo Deus que nós servimos, né? Então são aí algumas características daquele que realmente teme o Senhor. Eu estou vivendo essa realidade, né? Não só de falar que eu temo a Deus, mas demonstrar, pelo menos naquilo que é o fundamental, que é possível, que é indispensável, né? Como a gente abordou aqui. E por fim, a segunda parte que eu estou me propondo aqui meditar com o irmão, com a irmã, é a respeito das bênçãos, dos benefícios que a gente tem e pode contar com eles pelo fato de termos feito ou fazermos agora uma opção de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, temente ao Senhor para cumprir o seu propósito na nossa vida. E com isso, naturalmente, Deus nunca fica devendo nada para ninguém, Ele sempre está abençoando cada vez mais, e aquele que teme a Ele, que ama a Ele, tem as promessas, né, dos seus cuidados especiais. E aqui eu quero ressaltar alguns tópicos. Um dos benefícios para quem teme ao Senhor está aí no versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada. Isso nós conhecemos por alguns anos já de experiência na vida cristã e acompanhamento de pessoas que muitas pessoas, às vezes nem com tanto dinheiro, nem cultura necessariamente, mas com o temor do Senhor implantado no dia a dia e no seu lar, viram sua descendência, filhos, a família maravilhosa, crescer, se fortalecer, formar outras famílias na bênção do Senhor, porque o temor do Senhor leva a isso, abençoa a família toda, acaba abençoando, uns em maior ou menor proporção que outros, mas Deus presente, Ele abençoa. E outro benefício está aí citado no versículo 3, que na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Feito aquela ressalva do início, né, como eu citei no início, de que o sucesso da família não é só financeiro, aqui fala financeiro porque é o contexto judaico próprio, né, da prosperidade material, mas indica para nós hoje, como cristãos, uma família que vai não entrando em decadência, mas vai entrando em crescimento, em prosperidade, em realizações, e cumprindo-se o ciclo da vida na bênção do Senhor, a família toda é beneficiada com isso. Outro benefício de temer ao Senhor é que a própria pessoa ela ganha força e estabilidade no seu interior, seu emocional, seu sentimental. É interessante, como fala aí a Escritura, né? No verso de número 7, não se atemoriza de más notícias, né? Seu coração é firme, confiante no Senhor. Que maravilha, né? Uma pessoa que teme a Deus tem isso como característica, ou seja, ela, em geral, demonstra mesmo isso, nas dificuldades, nas crises, nos momentos mais difíceis, no tempo das más notícias, como diz aqui no verso 7, a pessoa demonstra um equilíbrio
geralmente extraordinário, um equilíbrio, uma serenidade que, ao contrário do ímpio, que entra em desespero, porque não conhece a Deus, não conhece o caminho da oração, não conhece o caminho do desabafar na presença do Senhor em oração, por exemplo, não conhece o caminho do conselho da Escritura para buscar soluções, mas o que teme ao Senhor, ele ganha estabilidade. É outro benefício de ser um crente, de ser justificado pelo sangue de Jesus. Ainda quero citar outro benefício de ser de Jesus, de ser temente ao Senhor, né? Um comentarista fala o seguinte, que esse temor do Senhor traz libertação de qualquer outro temor, né? Conforme você vê aí a partir do verso 7, né? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está bem firmado e não teme, não teme. Versos 7 e 8. Isso é uma bênção, porque a pessoa que teme ao Senhor, ela não é uma pessoa mais medrosa, desesperada, temerosa, uma pessoa que basta ter um vento, basta ter uma chuva mais pesada, basta ter um eclipse, por exemplo, no Sol, na Lua, basta ter uma má notícia, né, para a pessoa entrar em desespero, porque não tem uma consciência firmada de que até os seus cabelos estão contados, né? Jesus disse isso, quer dizer, Deus conhece profundamente a vida da gente e Ele cuida da gente, daquele que teme a Ele. Então, a pessoa que teme ao Senhor, ela fica liberta de todos os outros temores. Quando vem a preocupação, temores fundados e temores infundados que podem vir sobre a gente, quando eles vêm, aquele que teme a Deus sabe que está firmado na rocha, que a sua casa não vai ser abalada, a sua casa é firmada na rocha, que é Jesus, e a sua estabilidade garante que ela vai prevalecer e vai superar todas as crises. Isso é benefício também daquele que tem o Senhor. E por fim, mais uma característica, mais um benefício que eu quero ressaltar, é que essa pessoa tem libertação dos temores, de todo tipo de temor, mas também tem estabilidade no meio das adversidades. Não é que é uma pessoa insensível, não está dizendo isso, mas que é uma pessoa que acompanha as coisas e que passa por alegrias e momentos não tão alegres, momentos de prosperidade e também momentos de adversidades, e ela sabe lidar com os dois lados, dois aspectos da existência. Essas são as minhas considerações que eu deixo contigo, irmão, irmã, a respeito desses dois lados, né? Dois pontos principais aqui, resumidamente, né? Primeiro, as características. A pessoa que teme a Deus, ela é conhecida por uma pessoa que tem alegria de conhecer os preceitos do Senhor, tem desejo de obedecer sempre, ser um servo, uma serva obediente, tende a ser uma pessoa mais humana, ser uma bênção, tende, enfim, em resumo é isso, né? O que a gente poderia dizer como cartão de identidade de um verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, pessoa que teme o Senhor. E os benefícios são para a gente agradecer a Deus, que além de receber o dom da salvação em Cristo, o perdão dos nossos pecados, que já seria suficiente para a gente amá-lo e servi-lo nesse mundo, Deus ainda envia um pacote de bênçãos, né, junto com essas bênçãos do perdão e da salvação eterna, né, que são esses pontos que eu aqui somente preocupado nos pontos que são tratados nesse salmo, sem falar de outros textos e outros benefícios para a gente se alegrar mais e confiar mais no Senhor
e ficar mais satisfeito em ser escolhido por Deus para ser seus servos, suas servas. Isso é bênção, porque o homem sem Deus, a mulher que não tem Deus, ela não tem sede, não busca, ela quando busca é no meio de uma superstição enorme, do engano religioso, mas a mim é você que me ouve, você que já tem Jesus no coração. Deus teve misericórdia, abriu o seu entendimento, o nosso entendimento e nos chamou para ser dele e nos tornou justificados por ele e por isso passamos a ter essa percepção de que é muito bom ser temente a Deus. Só bênçãos, só benefícios. Entre eles eu ressaltei aqui a questão da sua descendência que recebe bênçãos em consequência disso. Muitos pais, muitas famílias nesse mundo passam coisas negativas para os seus descendentes, né? Coisas ruins, hábitos ruins, tragédias que vão se repetindo de pai para filho. E aquele que teme a Deus, não, ele abençoa e só abençoa os seus descendentes, né? Sucesso na família, estabilidade interior, a pessoa tem força para vencer, uma pessoa que recebe de Deus também essa bênção, esse temor, como a gente recitou, frisou aqui, né? Esse temor traz libertação de qualquer outro temor. Não há por que viver temeroso, porque o verdadeiro amor lança fora o temor, né? João escreveu isso. E há uma estabilidade que só tem quem tem Jesus. Ou deve ter todos esses benefícios. Se não está desfrutando desses benefícios, é honesto, é justo, é oportuno que a gente faça uma autoanálise. Por que eu não estou realmente recebendo essas bênçãos de uma pessoa estável, de uma família que está prosperando, porque influência do evangelho na minha vida, como pai, como mãe, né? Avó, enfim, eu realmente estou temendo ao Senhor, né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que teme ao Senhor, porque quem teme obedece, quem teme faz, né? Como tem aquele ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E o Espírito Santo, na verdade, é que nos dá esse juízo, esse entendimento de que é muito melhor viver no temor do Senhor, na obediência de tudo que Ele já tem nos revelado. Amados, há muito o que se falar nesse salmo, né, nesse conceito que estamos ressaltando, do temor do Senhor, mas por hoje é isso. Desejo de coração que essa palavra tenha um efeito bom para o seu coração. E se Deus te inclina, Deus te chama para você compartilhar essa palavra para alguém. Hoje nós temos essa tecnologia, esse recurso do WhatsApp. Você pode simplesmente talvez dividir com outra pessoa para que essa palavra chegue a mais ouvintes interessados, né, em crescer no conhecimento do Senhor. Assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito continue sobre nós. Amém.